Aqui nossa cachoeira. Olha a vista que a gente tem pra ele. Tô descendo aqui a BR-277 em direção a Morretes, no litoral do Paraná. O principal objetivo é visitar o Salto dos Macacos amanhã. Mas hoje, como ainda tem algumas horas, eu vou tentar encontrar outras cachoeiras. Eu encontrei uma cachoeira aqui, cara. Vamos ver se meu carro chega, cara. Estrada cheia de pedra. Cara, essa é uma estrada bem pedregosa e ela vai se fechando. Vou parar aqui. A estrada tá ficando meio tensa. O nome dessa cachoeira é Tombo d'Água. Errou! O nome dela é Salto Bom Jardim. Tombo d'Água é uma outra cachoeira. Ela tem acesso fácil e também fica em Morretes. Mas só para explicar por que tá meio conturbado esse passeio. Hoje é segunda-feira. E aqui em Morretes tem muitas cachoeiras que são em áreas particulares. Segunda-feira elas quase nunca abrem. Então eu precisei achar cachoeiras públicas. Mas pelo que eu li, a trilha é mais aberta. Vamos ver. Olha só quem tá lá em cima. Esse cara aí é o Pico do Marumbi, uma das montanhas mais fascinantes de toda a Serra do Mar do Brasil. E agora a trilha fica muito interessante, porque a gente vai passar a caminhar pela estrada de ferro. Essa estrada aqui conta muito sobre a história do Paraná e também do Brasil, sobre a necessidade da gente vencer a Serra do Mar para fazer a conexão do litoral com as principais cidades, no caso aqui Curitiba. Então essa estrada é a linha Curitiba-Paranaguá, que hoje é utilizada para transporte de cargas, mas também tem um trem turístico. Esse tipo de caminhada exige ouvidos atentos para saber quando o trem está vindo. Tem uma lampadinha vermelha, tá vindo aí. Os ramais vão se encontrar ali, eu vou ter que esperar. Lá se foi. Tchau, trem. Daqui a pouco eu vou ter que achar a entrada da trilha por aqui. Tem um mato bem esquisito. Ah! Isso tá com cara de trilha. Tamo na Mata Atlântica. Essa região que pega litoral do Paraná, litoral de São Paulo também, tem alguns dos poucos remanescentes de Mata Atlântica preservada no Brasil. E aqui em Morretes, a gente tem a oportunidade de penetrar em alguns desses remanescentes. Olha só, aqui nossa cachoeira. Esse é o de passageiros. Primeira missão concluída. Cara, Morretes é uma cidade incrível, assim. Ela é a cidade por excelência que faz a transição entre o Planalto, Curitiba, no caso, e o litoral. Ela é cortada pelo rio Nundiaquara. Tudo começa com a descoberta de ouro aqui no século XVIII. A colônia começou a crescer, só que com a inauguração da Estrada de Ferro Paraná, em 1885, aquela por onde a gente passou, teve um declínio econômico, mas depois a cidade acabou se reerguendo e hoje é um importante centro turístico aqui no Paraná.
tá nublado, isso é cerração, nuvens baixas, sinal de que o tempo vai abrir e de que vai ser um dia muito quente. A estrada aqui é meio desafiadora, viu? Mas tá dando pra passar com carro de passeio. Bom, podemos dizer que esse é o mais próximo de off-road que eu já cheguei na minha vida. O parque fica aberto todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas para começar a trilha do Salto dos Macacos, você precisa iniciá-la até às 9 horas. Não tem espaço para estacionar no parque, mas tem 2, 3 estacionamentos ali para trás, caso você venha num dia de maior movimento. Esse começo é muito histórico. Você tá vendo que a gente está caminhando numa estrada aberta. Essa trilha começa no chamado Caminho de Itupava. É um dos caminhos históricos que foram construídos para ligar as cidades do alto da Serra do Mar ao litoral. Então ele descia lá da cidade de Quatro Barras até Morretes. É uma trilha indígena que aí foi calçada com pedras e ela vai seguir, passa por algumas cachoeiras. É uma opção de trilha também, mas é uma trilha que dura o dia inteiro. Mas não é isso que a gente veio fazer hoje. A gente veio para o Salto dos Macacos. Então agora a gente sai do caminho de Itupava, vamos fazer a primeira travessia de rio. Tem um sistema de marcação com adesivos em árvores. É interessante porque o Corpo de Bombeiros do Paraná que instalou, essas marcações elas são numeradas. A trilha ela tá como a de ontem, uma fabulosa Mata Atlântica. Aliás, ontem eu também estava na área do Parque Estadual do Marumbi. E essa aqui a gente faz uma coisa muito parecida. A gente vai subir o leito de um rio que, assim como o de ontem, cai do alto da Serra do Mar. Conseguiu ver o trem? A linha passa por algum lado aqui. Pela madrugada, cara. Olha o tamanho dessa árvore. Caraca, hein? Não sei qual é. Precisa de algumas pessoas para abraçar. Mas olha... Opa! Me pregou uma peça agora. Mais uma travessia agora. Dessa vez é um rio um pouquinho mais largo. Agora achar a trilha, tá marcadinho o tronco. O bastão ajuda muito a fazer essas travessias e a não escorregar com o pé. Este aqui é o ponto mais alto da trilha. A gente tá na cara do gol, o salto tá ali embaixo. Só uma descida. Olha nós aqui! Mas ainda não acabou a aventura. A gente tem que chegar lá no alto. Esse lugar é incrível, vai formando várias piscinas. O que não falta é opção aqui para se banhar. Olha aí! Isso aqui, cara, é granito. São rochas muito antigas do tempo da formação dos continentes. Tem como chegar lá, cara? Aquilo ali é sabonete puro. Nem é bom tentar. Vamos aproveitar que tem um monte de piscina aqui embaixo com a vista ali do Conjunto Marumbi. Eu encontrei uma trilhazinha, acho que ela sai lá na frente. Vamos por aqui. Aqui é o canal, velho. Olha a vista que a gente tem pra ele. Olha só isso, velho. Isso. Valeu. Você pode deixar o carro parado aqui na estrada, só que no final de semana
vai ter que deixar lá longe. Essa trilha do Salto dos Macacos é uma trilha longa. Para quem não fez muita trilha, pode achar difícil. Eu achei ela moderada. Se você achou que ela está acima da sua capacidade, aqui em Morretes tem muitas opções de cachoeira. Lá na descrição estão todas as informações para você encontrar a cachoeira de ontem, o Salto dos Macacos, as regras para entrar no parque e também os track logs que te ajudam a ter mais segurança de que você não está perdido. Então era isso. Até a próxima aventura.